Tenho certeza que em algum momento você já ouviu, já pensou ou alguém já falou isso pra você. É melhor ser feliz do que ter razão. Eu sempre pensei dessa forma também, sobre não querer ter razão em tudo, porque eu prefiro ser feliz. E chegou algum momento da minha vida, eu percebia que não estava fazendo muito sentido isso. Por trás daquela mensagem, por trás desse contexto, ainda tinha algo que não fazia muito sentido pra mim. Então, quando eu comecei a buscar por autoconhecimento, por expandir minha consciência, aí sim as coisas começaram a fazer sentido. Então, numa discussão, principalmente com alguém muito próximo ali da gente, na nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos pais, filhos, muitas vezes no final de uma discussão, a gente tem aquele certo arrependimento, sentimento de culpa, de falar no sentido de que, poxa, que eu tô discutindo dessa forma? Pra que isso? Onde isso vai me levar? Eu tô sempre querendo ter razão. Mas você já parou para pensar, talvez não seja simplesmente por você querer ter razão somente, mas por você querer ser ouvida? Quando eu comecei a pensar sobre isso, me veio essa clareza, me veio essa consciência, como se eu tivesse aberto um mundo novo assim na minha mente. E eu falei, caramba, é isso que tá acontecendo. Não é simplesmente eu querer ter razão, eu quero ser ouvida. Então, para muitas mulheres, mães, não é só uma questão de querer ter razão, não é só uma questão de querer vencer aquela discussão, mas é uma questão de ser ouvida, é sobre se sentir valorizada, respeitada. Muitas vezes, através de uma discussão, o que a gente está querendo mostrar para o outro, quando a gente insiste muito naquilo que a gente está falando? Olha, escuta o que eu estou querendo te dizer, leva em consideração a minha dor, a minha decepção, o meu sofrimento, reconhece o que eu estou querendo dizer para você, reconhece que isso tem uma importância para mim. Então, eu quero que você comece a se observar e trazer essa perspectiva para você a partir desse ponto, que nem sempre é sobre querer ter razão, mas querer ser ouvida. E por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que a gente busca entendimentos a respeito de algo, a gente consegue trazer mais consciência para aquilo. É a mesma coisa quando eu trago uma luz para a escuridão. Eu consigo ter mais clareza, eu consigo ver melhor o ambiente. E isso, gente, facilita tanto a nossa vida, porque a partir desse momento que eu tenho mais consciência, eu consigo me entender mais. Eu consigo entender mais sobre o outro, sobre aquela situação. Eu consigo ter maior facilidade para me regular emocionalmente diante das coisas que me desfavorecem emocionalmente. Então, muitas vezes, a gente simplesmente aceita aquilo como uma verdade, que eu sou uma pessoa ruim, porque eu sempre quero ter razão. Olha como eu tenho uma personalidade forte, sempre querendo bater boca com o meu marido. E não é simples assim. Às vezes, é muito mais delicado o que está acontecendo com você. E eu falo isso de uma posição na qual eu já estive, onde no início, principalmente do meu casamento, a gente teve uma onda de discussão muito frequente, sabe? Por motivos não tão importantes assim, mas que me machucavam muito, que me feriam muito. Então, de alguma forma, hoje eu entendo que eu queria mostrar para ele por que aquilo era tão importante para mim. Por que eu fazia questão de bater tanto naquela tecla, de querer discutir, de querer mostrar, querer colocar para fora. Aquilo me machucava, eu queria ser ouvida, queria que ele entendesse realmente que aquilo me machucava muito. E não era algo tão problemático assim, não era algo que ele fazia comigo, mas era uma situação que envolvia a nossa relação, que me machucava demais. Mas chegou um certo momento que essas discussões, elas não surtiam efeito, porque sempre me deixava muito exausta emocionalmente. Eu sempre carregava um sentimento de culpa após aquela insistência de mostrar para ele que eu queria ter razão com aquele assunto, eu queria mostrar que eu estava certa. Existia um conflito muito grande, o desgaste emocional não era só comigo, era na relação, era com ele também, porque eu percebia o quanto aquela insistência de mostrar a verdade para ele estava gerando um desgaste muito grande na nossa relação. Estava gerando uma desconexão, desgaste emocional, um distanciamento entre nós dois também. E a grande virada que eu percebi foi através, da minha busca por autoconhecimento, por expandir a minha consciência. Foi quando eu percebi que eu não precisava ficar insistindo no mesmo assunto e brigando e insistindo para que ele pudesse me ouvir. Eu simplesmente precisava aprender a me comunicar muito melhor. Precisava expressar para ele que realmente era importante para mim. Os pontos principais nessa virada de chave foi eu aprender a ouvir. E não menos importante, de aprender a lidar com o desconforto, que eu não precisava vencer aquela discussão para mostrar a verdade.
para mostrar a minha opinião ou para me sentir validada diante do que eu queria expressar para ele. Então não é sobre você preferir ter paz ao invés de razão, mas é sobre você agir com consciência, porque quando a gente age com consciência, não, consequentemente, a gente vai ter paz, a gente vai ter tranquilidade, mesmo que aquela situação não tenha tido um desfecho ainda. Quando eu parei de provar meu ponto de vista o tempo todo, de querer ter razão, eu passei a ser mais ouvida. Você deve estar se perguntando, Elaine, mas como que eu faço para ter essa virada de chave também? Eu percebo que eu estou sempre agindo no automático, e eu também agi dessa forma. E eu confesso que algumas vezes eu ainda pego me escorregando nisso. Eu sempre bato na tecla, nós não somos perfeitas e nunca seremos. O nosso processo de transformação, de evolução, faz parte dos nossos erros. A gente não pode se acostumar e aceitar isso o tempo todo, mas errar faz parte. E eu entendo que não é uma mudança fácil, que para mim também foi. Eu não consegui essa consciência e essa mudança do dia para a noite. Foi uma construção, foi um processo de olhar para dentro de mim, olhar para as minhas sombras, conseguir trazer mais clareza, conseguir trazer essa consciência, sempre nesse comportamento de humildade, de não ficar somente apontando o outro, mas de olhar para mim. Porque a partir do momento que eu olho para dentro de mim, eu consigo encontrar respostas a partir do meu questionar, e não somente do meu julgar, somente de apontar para o outro. Então a primeira coisa que eu precisei foi olhar para mim, perceber que aquela forma que eu discutia com ele não era simplesmente por querer ter razão, não era simplesmente porque vinha de uma postura de orgulho da minha parte, mas é que eu queria ser ouvida. Eu queria que ele entendesse por que aquilo tinha tanta importância para mim, não somente para mim, mas para nossa relação. Era uma forma de dizer: ei, me escuta, entende o que eu tô querendo te dizer, entende que isso vai mudar a nossa relação, vai melhorar muito mais nossa relação. Se a gente não fizer isso agora, lá na frente a gente vai ter grandes consequências. E aí quando a gente olha para dentro, que a gente entende o nosso comportamento, a gente consegue ter escolhas mais conscientes. E isso fez muita diferença para mim. E o segundo ponto, que eu acredito que seja também muito importante, foi quando eu comecei a aprender a me autorregular emocionalmente. Porque todas as vezes que a gente discutia, na qual eu queria mostrar para ele sobre aquele aspecto que podia destruir o nosso casamento, eu me sentia completamente desregulada. Porque por meio dessas discussões, a gente não tem muito controle se a gente não traz a consciência. Ou seja, eu não tenho consciência naquele momento do que eu realmente estou sentindo. Então, a gente se deixa levar pelo impulso, deixa levar muito no automático, fala coisa que não quer, do jeito que a gente não quer. Depois vem aquele sentimento de culpa. E isso não acontece só no casamento, mas na relação com nossos filhos também. Por isso que é tão importante esse processo de parar, de olhar para dentro, que é o ponto de partida para essas mudanças acontecerem. Aliás, toda essa consciência, através não só do meu relacionamento, mas através também do meu esgotamento emocional, do meu transtorno com a ansiedade, construir o Calma Interior, que é justamente o treinamento onde eu abordo tudo isso, onde eu exponho e eu sou completamente vulnerável, não só para falar de mim, mas para compartilhar os conceitos, teorias, tudo que eu aprendi ao longo dos últimos anos, que me favoreceu muito essa construção de consciência na minha relação hoje, ser muito mais saudável com meu marido, com meu filho, com as pessoas à minha volta, e sem essa pressão, essa cobrança de que a gente precisa ser perfeita. Então esse meu propósito do Calma Interior foi justamente ajudar outras mulheres a expandirem muito mais a consciência, porque eu sei a diferença que isso faz. Também aprender a gerenciar melhor as suas emoções. A partir disso, a gente consegue ter relações mais saudáveis, não só com a gente, mas com as pessoas à nossa volta, com a nossa família. Para mim, isso é muito importante. O meu lar e a minha família é uma das coisas mais importantes na minha vida. Que é algo muito importante eu também falar aqui para você, é de que essa mudança, né, esse ganho de consciência sobre a forma como eu reagia e discutia com meu marido, até mesmo com meu filho, essa mudança, essa virada de chave não me tornou uma pessoa mais passiva, onde eu aceito tudo, onde eu me calo diante de tudo, mas me tornou muito mais consciente. Passei a fazer mais perguntas ao invés de acusar. Passei a ouvir muito mais antes de falar, com a intenção real de entender o ponto de vista do outro, não somente de responder, de colocar o meu ponto de vista também. Sabe o que aconteceu? A partir desse momento que eu ganhei mais consciência, discussões diminuíram, as conversas sem dúvida se tornaram muito mais respeitosas, comecei a sentir muito mais tranquilidade, mais paz, não só dentro de mim, mas a minha relação também. Eu aprendi que o tempo, ele cura.
O tempo, ele mostra que através da minha consciência e do meu comprometimento com a minha relação, com a minha família e com a minha fé, coisas começaram a acontecer. Porque a gente tem muita urgência com que tudo aconteça muito rápido. Eu preciso que ele enxergue isso, eu preciso que isso aconteça agora. Mas as coisas não acontecem no nosso tempo. E nem por esse motivo eu preciso me acomodar e falar de qualquer jeito, agir de qualquer forma, ouvir também de qualquer jeito. A partir do momento que eu comecei a buscar por minha consciência, e eu sempre alimentando a minha conexão com Deus, a minha fé, as minhas orações, qual eu fazia em prol da minha relação com meu marido, da minha família, que pudesse criar aquele alicerce de uma forma sólida, amorosa e unida, as coisas acontecem. Percebe que foi uma construção de fatores que me favoreceram que as coisas estivessem da forma que estão hoje, que ele entendesse de fato o que eu sempre quis dizer, que eu sempre quis mostrar. Então, a gente buscar por expandir a nossa consciência faz tanta diferença, e isso é um processo. E saber esperar também o tempo de Deus. Que a gente tem essa urgência de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nem sempre é assim. Muitas vezes, esse tempo de espera que Deus está dando para as coisas acontecerem na sua vida, seja justamente o seu processo de amadurecimento, de ganho de consciência, que é nesses momentos desafiadores que a gente desenvolve muitas das nossas habilidades humanas e muitas das nossas habilidades emocionais também. Então hoje, olhando para todo o processo que eu vivi com meu marido, que eu ainda vivo hoje, porque a gente tem nossos momentos de discussão, é muito mais saudável que antes, mas nenhuma relação é perfeita. Mas hoje eu percebo que eu passei a escutar muito mais que falar, que reagir, do que julgar. Eu aprendi e consigo colocar muito mais na prática sobre ouvir, sobre entender a emoção do outro por trás daquela comunicação, por trás daquela situação. Porque a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro quando eu preciso mostrar por que aquilo é tão importante para mim. Uma coisa que fez muita diferença também para nossa relação foi eu parar de usar os termos como você sempre ou você nunca faz isso. A gente pega o hábito de usar alguns termos e enraiza aquilo na nossa discussão, na nossa comunicação, vai atrapalhando, porque você simplesmente vai no automático. Então, na maior parte das vezes que você vai ter uma discussão ali com o seu marido, com a sua esposa, você usa, mas você nunca faz isso, mas você nunca fala isso pra mim, mas você sempre faz dessa forma. Então, se a gente não traz aqui a consciência, a gente continua repetindo. Percebe o quanto que é importante a gente trazer a consciência, que enquanto isso não acontece, eu vou continuar repetindo as mesmas coisas. E outro aspecto que fez muita diferença para mim também, esse ganho de consciência, é de entender que no meio de uma discussão, não é sobre quem vence, mas sobre quem constrói junto. Então, todas as vezes que eu estava diante de uma discussão, pensava da seguinte forma: onde eu quero chegar com essa discussão? Que se é para agregar, for para construir e melhorar a nossa relação, perfeito. Porque se não for, só vai atrapalhar, só vai gerar distanciamento, desconexão. Então, se for uma discussão que vai ajudar na construção da sua relação, isso é válido. A gente precisa lembrar que quando a gente está no meio de uma discussão, a nossa emoção, ela fica muito à flor da pele. O nosso sistema emocional, ele ativa um modo de defesa e nesse momento a gente não consegue escutar, a gente não consegue raciocinar, ter clareza, tá? De verdade. Se tem algo que me ajudou muito também nesse momento, todas as vezes que ia começar uma discussão, mesmo eu com mais consciência, eu sempre começava assim: preciso ouvir. Quando você vai com essa intenção, eu preciso ouvir, olhando ali diretamente para a pessoa e pensando, preciso ouvir, aquilo facilita muito mais o seu nível de consciência. Você vai conseguir ficar muito mais presente e atenta a ouvir o outro, a entender o outro, antes de despejar tudo que está ali dentro de você. Então, isso fez muita diferença, ainda faz. Todas as vezes que eu vejo e me pego diante de uma discussão com meu marido ou com meu filho, falo para mim mesma: preciso ouvir. Fica essa dica para você que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Então, se você sente que você tá nesse momento difícil de lidar com discussões dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, essas dicas que eu te dei vão fazer completa diferença. Entender também que a verdadeira força emocional, que a verdadeira consciência não é sobre
você ter razão em tudo, né? E não é sobre ter também a última palavra ou simplesmente em convencer o outro, mas é sobre você ter uma paz de espírito tão grande, capaz de sustentar aquela situação, mesmo quando o outro não te entendeu ainda. Então, para resumir, né, para a gente finalizar, eu acho que a verdadeira chave que é esse ganho de consciência para mim, eu percebo que através dessa perspectiva, a gente começa a escolher e a preservar muito mais conexão ao invés do conflito. A gente preserva muito mais o que realmente é importante ao invés de ficar discutindo sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção. E é a partir desse momento, desse ponto, né, de consciência, dessa virada de chave, que você de fato começa a construir relações mais saudáveis com o outro, principalmente com você mesma.